todos. Vamos dar então início aos nossos trabalhos. Peço a todos bastante silêncio, que coloquem o seu celular no silencioso. Vamos então nos concentrarmos e darmos início a essa noite. Agradecemos a Deus e a espiritualidade, a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Vamos então dar início com a prece de abertura e eu gostaria que todos vocês me acompanhassem. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoares como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite a todos. O tema da psicografia de hoje é o apego às coisas matérias. Infelizmente, com muita frequência vemos espíritos encarnados perdendo seu precioso tempo de experiência terrena com coisas materiais, que nada agregam para a sua evolução espiritual. Vemos encarnados afundando-se em dívidas para adquirir bens que jamais terão o poder de lhe trazer felicidade, já que a felicidade não está atrelada às coisas materiais. E neste caso estou falando de felicidade real, não da felicidade momentânea de ter um capricho realizado. Vemos encarnados travando verdadeiras batalhas por herança, por apego a bens, deixando de viver em harmonia com as pessoas que os cercam, deixando de ter uma boa noite de sono, deixando de ver o que realmente importa, porque está completamente cego pela ganância, poder. Vemos espíritos que desencarnaram recusando-se a seguir com a equipe socorrista, porque não querem deixar para trás os bens materiais que adquiriu em vida, como se esses bens fossem ter alguma serventia, utilidade no plano espiritual. Minha tarefa com esta psicografia é tentar abrir os olhos daqueles que se deixam levar pelos prazeres momentâneos da matéria, aqueles que só pensam em adquirir coisas e se esquecem que nada disso estará com você no plano espiritual, sua verdadeira casa. Não estou falando que você não pode adquirir as coisas que deseja. Estou falando
que você não pode jamais esquecer o verdadeiro motivo de estar encarnado. Que quando o seu apego à matéria começa a trazer problemas, seja de que natureza for, é hora de parar, alinhar novamente suas prioridades e voltar à sua caminhada de forma mais equilibrada. Viva dentro da sua realidade financeira e jamais transforme sua realidade financeira na sua vida. Sua verdadeira vida é no plano espiritual e aqui não há espaço para bens materiais. Lembrem-se disto, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Nada material é errado, fruto do teu trabalho, não tem erro nenhum, não tem problema. O problema é o valor excessivo que dão essas coisas. Pessoas que vivem em função de adquirir coisas materiais e às vezes esquecem das pessoas que estão em volta. E isso às vezes causa muitos problemas depois dos arrependimentos de quando desencarna e às vezes não ter convivido e lembra o que planejou e as pessoas estavam do teu lado e você se preocupou muito com isso, era só o trabalho adquirido. Ou principalmente quando os problemas maiores vêm depois que desencarnam. Tem pessoas que, pelo que fizeram, tinham o merecimento de ir para uma boa colônia, só que não querem, se recusam, porque querem ficar junto com alguma coisa que era de sua posse e que as pessoas que vão permanecer ali não vão dar o devido valor. Alguns acham que as pessoas que vão ficar com aquilo não merecem ter aquilo e ficam. Ah, mas por que a espiritualidade não faz alguma coisa? Filhos, a gente não pode forçar ninguém a fazer nada. Não posso levar ninguém na marra para lugar nenhum. Às vezes, quando um tipo de pessoa que está assim, causando muito problema, e às vezes por problemas dos familiares, e às vezes aquilo fica uma coisa muito forte, a gente tem, pelo merecimento dos familiares de não passar por aquilo, a gente retira. Mas de maneira geral a gente não pode fazer nada. Então tem espíritos que ficam por aí. E às vezes passa tanto tempo que até aquele imóvel, aquela casa que fica tão apegada, a casa é demolida, a casa é construída outra coisa no lugar. As gerações, às vezes, as pessoas que estavam com eles desencarnam também e fica ali. Essa cidade, como é uma cidade muito antiga, tem gente que, desde a época da fundação, um pouco depois, continua por aí, procurando um lugar, não reconhece mais nada porque mudou, e continua procurando, continua apegado, continua nessas casas que vocês têm muito aqui, às vezes estão demolidas e não tem ninguém morando, que é uma coisa mais próxima do que estavam acostumados na época, e se refugiam lá, apegado aos bens materiais. Até coisas às vezes que podem parecer até meio absurdo, mas até alguns móveis, é inacreditável isso, mas às vezes com móveis. E a gente até tem uma certa preocupação de falar isso, porque às vezes tem muita gente que pensa, mas fulano lá em casa é tão apegado a isso, aquilo, então não vou poder nunca me desfazer. Não quer dizer que todos ficarão assim, e também não quer dizer que você tem que ficar às vezes se apegando a um móvel porque alguém era apegado a ele. Mas com muita frequência se tem problemas disso. Até a carro. Tem gente que desencarna e não quer sair de dentro do carro, porque o carro era dele. E fica bravo, às vezes, conforme quem está dirigindo ou não está dirigindo direito. E por mais absurdo que seja isso, a frequência é muito grande. E é uma pessoa que às vezes não está nem querendo fazer mal para ninguém que está ali, mas por estar em sofrimento, estar triste,
Estar angustiado é uma energia negativa que causa bastante problema. Então nós temos que sempre nos ir desacostumando, desapegando das coisas materiais. E isso, filho, vale para o corpo de vocês também. Porque tem muita gente que infelizmente está no cemitério junto ao corpo, vendo o corpo em decomposição, porque não quer sair dali de jeito nenhum. E não é porque tinha um merecimento, um castigo, nada disso. Não quer desapegar do corpo, fica ali. E às vezes o corpo já está só no osso e continua ali. E o sofrimento é grande. E às vezes se tenta ajudar, mas não desgruda. Muitos não entendem nem que estão mortos, acham que aquilo é um pesadelo, e que como se perde a noção do tempo. Às vezes já se passaram muitos anos e acham que está num pesadelo, e qualquer momento vai acordar e vai sair daquilo ali, e fica apegado. Normalmente a visão, às vezes, da casa que a pessoa está apegada, o lado espiritual, às vezes também não é um lado muito bonito, se é uma casa desequilibrada. Então o que vai enxergar é uma coisa muito difícil de ficar convivendo, e é mais energia negativa que está ali. Então quando a gente fala muito dos bens materiais aqui, não é aquela coisa, porque eu tenho bens materiais, eu vou conseguir ir para o céu ou para uma boa colônia. O que te determina se você vai para uma boa colônia é as tuas atitudes, o que você fez com aquilo tudo que o Pai te deu, como você lidou com isso, tendo ou não tendo bens materiais. Mas infelizmente a gente vê hoje em dia muitas pessoas apegadas às suas roupas. Porque isso eram as minhas roupas, porque eram as minhas joias, porque eram as minhas maquiagens e assim por diante. Então tem pessoas pegadas a tudo. E o sofrimento para elas é muito grande, porque como já acorda no plano espiritual, às vezes está com aquela perturbação, está meio perdido, e daí se vê sendo, às vezes, acordando numa colônia, e daí acorda apavorado, eu quero voltar para minha casa, e volta. E às vezes, conforme o nível de apego é tão grande que nem se levar para a colônia consegue se levar, e daí fica e vai para casa e anda pela cidade. Isso causa muito problema para todo mundo. Então, filhos, o que a gente repete muito nessa casa, às vezes a gente está até sendo bem repetitivo, mas é porque a gente está vendo as dificuldades das pessoas se livrarem de vícios, se livrarem de bens materiais, e entenderem que até as pessoas que vocês convivem hoje, vocês têm que aprender e começar a se acostumar que em algum momento ou você vai ou outra pessoa vai antes de você, e vai ter que lidar com essa situação. Porque também tem muitos que às vezes estão aqui, que estão encarnados, mas estão tão apegados a alguém que desencarnou, que a vida para, querendo ou não, atrapalha a vida de quem está lá em cima também, e fica nos apegos. Então, a própria encarnação é uma lição disso, de que tudo que você está vendo hoje em volta de você, inclusive o teu próprio corpo, vai ficar aqui. As pessoas que você está convivendo hoje, pode ser que elas fiquem aqui, e você vai ter que lidar com essa distância. O corpo, tem gente que é tão apegado ao corpo, que o corpo já não tem mais nada. Já acabou. Virou pó. E está lá, dentro do cemitério. E está lá muitas vezes dentro do lugar onde foi enterrado. E chorando, berrando, gritando e pedindo ajuda. Só que pede uma ajuda para voltar para o corpo e não entender que não existe mais. E é isso que a gente procura avisar para vocês, mostrarem. Tudo que hoje vocês têm em volta de vocês, as pessoas, bens materiais, o corpo, comecem a sempre ter a ideia que em algum momento vocês vão viver sem nada disso. E que realmente nada disso tem importância. Nada físico, material aqui da Terra tem importância. Porque a verdadeira vida nossa é no plano espiritual. E lá é tudo bem
diferente. E é incrível como, por mais que todo mundo tenha mais conhecimento, tenha mais acesso às informações, mas parece que as pessoas cada vez estão mais apegadas às coisas materiais e se revoltando de uma maneira gigantesca quando depois que desencarnem as coisas não funcionam como gostariam, ou as pessoas não fizeram o que ela gostaria que fizesse com aquilo. Tem gente às vezes que está reclamando que não gostou da flor que foi colocada no chão, que a roupa não era bem desse jeito. Olha as preocupações. E o que acontece com isso? Alguém que fica sofrendo no plano espiritual, que desce e fica sofrendo aqui. E como que se faz para uma pessoa dessa mudar a maneira de enxergar a vida? Se aconselha, procura mostrar que isso não é o verdadeiro valor, importância tem que se dar, mas tem pessoas que não entendem isso e ficam muito tempo sofrendo. Então eu digo para vocês, olhem a vida de vocês, olhem tudo que vocês fazem, tudo que vocês estão sonhando, almejando, tudo que vocês têm hoje. Pensem, eu consigo ficar muitos anos sem isso? Porque reencarnar não vai ser rápido. Os meus vícios, eu consigo lidar com isso de um dia para outro, ficar sem? Porque literalmente é de um dia para o outro. Hoje vocês estão aqui, há muitos, agora eu vou chegar em casa, vou tomar meu café, porque eu não consigo dormir sem ter o meu cafezinho. Você desencarnou, você acordou no plano espiritual, não vai ter cafezinho. Não vai ter tudo aquilo que você é apegado. Se você gosta do cigarro, se você gosta da bebida, se isso é vício para você mesmo, não vai ter no dia seguinte. A comida não vai ser como vocês têm aqui. Vai ser tudo diferente. O teu corpo, se você olhar lá no espelho, você vai ter a mesma aparência. Você até vai gostar, porque mesmo que você não mude a tua aparência logo de cara, você já rejuvenesce um pouco. Porque o corpo espiritual não tem problema de gravidade, né? Não é tão... Mas é isso, é a aparência. O resto não vai ter mais nada. Então, de um dia para o outro, a tua rotina, a tua vida muda completamente, o que já não é uma coisa fácil. E se você ainda ficar se apegando à tua casa, ao teu carro, ao teu jardim, às tuas plantas, ao esse horário do te meu café, ao pão que não sei de onde, você vai ter muito mais problemas. E eu sei que às vezes do jeito que eu falo parece uma coisa tão absurda, mas como isso dá problema no plano espiritual. E pessoas com muito merecimento, às vezes de ser muito ajudado, mas ninguém prende ninguém na marra. Então comecem a olhar o que eu hoje, se eu ficar sem, realmente eu não vou conseguir lidar com isso. E está na hora de começar a treinar. Eu falei uma coisa aqui que eu sei que no dia que foi falado teve muita gente que não concordou. Mas vou repetir. Às vezes você tem aquele teu parente que é uma pessoa muito bacana, que ajuda todo mundo, que ajudou a família inteira, que é aquele que todo mundo acha desencarnou rapidinho lá para cima. E daí aquela pessoa fica doente, fica 1 mês, 2, 3 no hospital internado. Aí todo mundo começa, cadê a justiça do Pai? Cadê a espiritualidade? Cadê o espírito protetor? Como que deixou essa pessoa que era tão boa, que ajudou tanta gente, ficar tantos meses sofrendo num hospital? Só que essa pessoa muito boa, ela não conseguia se livrar do cigarro, fumava todo dia. Quando a espiritualidade fez isso, de deixá-la 3 meses no hospital e depois desencarnou, foi uma bênção para ela. Ela tinha tanto merecimento que se deixou 3 meses no hospital, porque no hospital não tinha cigarro, e não é o problema de substância no corpo, porque substância no corpo, se fica um tempo, ela desaparece. E esse teu corpo nem vai lá para cima, né? O problema é o hábito que está aqui dentro. Então, aqueles 3 meses que essa pessoa passou no hospital, ela perdeu o hábito, o costume e conseguiu se livrar do vício. E foi para uma boa colônia.
porque se ela tivesse sido direto, podia ser alguém que teria descido também. E normalmente quando eles fazem isso é porque eles sabem que a probabilidade da pessoa voltar é muito grande. Então nem sempre uma doença é uma coisa ruim, ou Deus está castigando alguém que não merece. E eu sei que não é fácil entender que é uma coisa boa ver alguém sofrendo às vezes no hospital, mas se contar que a nossa vida é do lado de lá e nós vamos passar muito mais tempo lá do que aqui, às vezes foi um alívio muito grande. Foi o que fez com que a pessoa realmente aproveitasse todas essas coisas boas que ela fez nessa encarnação e conseguisse ter uma vida equilibrada do lado de lá. Eu sei que às vezes não é fácil ver desse jeito, mas isso às vezes acontece com muito mais frequência do que vocês pensam, porque a gente sempre procura ajudar todo mundo, mas vocês também têm que nos ajudar a fazer isso. A gente não consegue tirar ideias, tirar vícios, tirar costumes da cabeça de vocês. É muito mais fácil, às vezes, espírito com pouca luz intuir, influenciar para vocês terem os vícios, mas tirar é difícil, porque a maioria das pessoas acham, a hora que eu quiser eu paro, e a gente sabe que não é bem assim. Então cuidado, meus filhos, cuidado, porque hoje pode ser o último dia de vocês aqui. E como é que está a consciência de vocês? Está tranquilo? Vou para um bom lugar e vou me dar bem, vou ficar lá tranquilo, equilibrado. Claro que vou sentir falta, saudade das pessoas que estão aqui, mas de maneira geral eu vou me livrar de apegos aqui, ou eu vou ficar lá preocupado às vezes com muito mais coisas materiais até do que as próprias pessoas que ficaram aqui. Agradecemos a Deus e a espiritualidade, os ensinamentos trazidos, então os avisos.